dizer que, para mim, talvez a tarefa de apresentar num congresso especialmente dedicado ao ceticismo seja um pouco desafiadora e ingrata, na medida em que o que eu pretendo falar aqui talvez retire o caráter radicalmente cético, muitas vezes atribuído aos pensadores da academia. Bom, o meu trabalho é derivado de da tentativa de solução de uma espécie de surpresa e um paradoxo que qualquer leitor de filosofia antiga, sobretudo da tradição platonista, tem. É com grande surpresa que alguém que estuda Platão descobre que em poucas gerações após a sua morte, a academia se apresenta como uma escola de pensamento cético. Bom, essa surpresa talvez seja um pouco exagerada pela atribuição de um ceticismo que possivelmente não era da própria academia antiga. Sobretudo, o que é certo é que a terminologia de pensamento cético não se pode atribuir a esses pensadores sem se incorrer em anacronismo. Porque até o próprio Danilo mencionou, e isso foi, acredito que comprovado de maneira absoluta pelo Carlos Lévy, um filósofo contemporâneo agora, francês, que inclusive veio aqui na PUC alguns anos atrás. A terminologia de cético não se aplicava a esses pensadores da academia, da chamada nova academia. Eles não se viam como céticos, eles não usavam o termo cético para descrever a sua atividade acadêmica, e eles se diziam meramente acadêmicos. Isso não quer dizer que não se via desde a antiguidade uma certa discrepância entre a atividade filosófica da chamada nova academia frente ao restante da tradição platônica. De fato, há o debate acerca da possibilidade de ajustarmos a atividade filosófica de Arcesilau e Carnéades, sobretudo, com o restante da atividade filosófica da tradição platônica, e uma distinção entre duas posições muito claramente definidas que a gente consegue acessar por meio de reconstituição do debate através dos comentários antigos. Alguns, como por exemplo Antíoco, e isso quem nos fornece essa informação, sobretudo Cícero, os acadêmicos, defendiam a tese de que a nova academia, de Arcesilau e Carnéades, sobretudo, teria se afastado do pensamento de Platão. E isso é geralmente visto como teria se afastado do dogmatismo platônico e aderido a uma posição cética radical. Enquanto que outros pensadores, como o próprio comentário anônimo ao Teeteto e Plutarco, defendem que mesmo a nova academia pode ser integrada na tradição de pensamento platônico. E defendem a tese, portanto, que a gente convencionou chamar de unidade da academia. Então, o que eu venho falar hoje aqui nasce um pouco da surpresa que eu acredito que todo pesquisador da tradição platônica encontra nesse debate. Ora, o que será isso que Arcesilau e Carnéades faziam que gerou, por um lado, a tese de que eles haviam se afastado do platonismo, mas, talvez até mais surpreendentemente,
simultaneamente a tese de que eles faziam parte coerente, faziam parte de uma tradição platônica coerente e coesa. Apenas para citar alguns casos de apresentação da tese da unidade da academia, a gente sabe que Plutarco defendeu essa tese porque no catálogo de Lâmprias, que enumera uma série de obras de Plutarco, existe uma que infelizmente está perdida, cujo título, a número 63, cujo título é sobre o fato de que a academia de Platão é unitária. Peritu mian einai tem apó Platonos academia. Em uma obra que nós de fato temos, a diversos colotam, em um determinado momento da exposição, o Plutarco afirma, e essa afirmação é um pouco fora de contexto, então a gente não sabe muito os argumentos que Plutarco apresentaria para a unidade da academia, mas a gente sabe que ele de fato defendia essa posição. Então, a diversos Colotem, a gente encontra a seguinte sentença: sobre esse ponto, graça seja dada a Colotes e a todo aquele que demonstrar que o discurso acadêmico permanece o mesmo desde o início até a Cesilau. Então, há subentendida nessa afirmação a tese de que há uma coerência entre o discurso da academia antiga, inicial, com a nova academia. E, supostamente, uma articulação coerente entre esses momentos e a filosofia do próprio Platão. Mas talvez o texto mais informativo sobre isso seja o texto sobre o daimon socrático, né, Desenho de Socrates, Peritus Socratus Daimon, né, em que nós encontramos, um diálogo em que nós encontramos um personagem defendendo uma versão bastante cética, por assim dizer, e por assim dizer, porque a terminologia, como eu mencionei, é um pouco anacrônica, mas uma versão cética de Sócrates, uma compreensão cética da atividade filosófica socrática, e por outro lado, um personagem defendendo uma interpretação mais dogmática, metafísica da atividade de Sócrates. E como o diálogo permanece em uma suspensão não definida de qual dessas posições, de qual dos personagens defenderiam ou estariam descrevendo corretamente a atividade socrática, entende-se que Plutarco, em articulação com essa ideia de que há uma unidade da academia, via uma certa complementaridade nas duas descrições. Já o anônimo Teeteto, o comentador anônimo em Teeteto, apresenta a coisa de uma maneira um pouco mais clara, apesar de não também muito argumentada em função do estado deplorável que chegou o texto até nós. Então, comentando um passo do Teeteto, 150C47, em que é escrito Sócrates, né? Sócrates está dizendo: e a acusação que me é feita de que faço perguntas e interrogo aos outros sem nada responder ou propor eu mesmo, uma vez que não possuo em mim qualquer sabedoria, o comentarista, né, o anônimo, o comentador anônimo, explica: ora, entende-se não possuir sabedoria em sentido absoluto, seja porque ele, Sócrates, não possui a sabedoria atribuída a Deus, seja porque não possui o tipo de sabedoria dos sofistas. Por causa dessa afirmação, alguns consideram que Platão foi um acadêmico. E você vê que não aparece a palavra cético, né? Ele foi um acadêmico, no sentido de que não possuía doutrina. Udem dogmatizontas. Contudo, meu discurso demonstrará tanto que os outros membros da academia, excetuando pouquíssimos, a gente não sabe quem são esses pouquíssimos, possuíam doutrinas, quanto que a academia é unificada, miam lucem na academia,
pelo fato de que seus membros compartilhavam suas principais doutrinas, Kyriota, ton dogmaton, com Platão. Talvez apenas mais uma observação, antes de realmente iniciar a exposição dos elementos centrais do que eu quero dizer, é que é muito importante a gente fazer as devidas adequações vocabulares quando a gente lê esses textos antigos. O termo doutrina, por exemplo, remete a nós a uma imposição autocrática de posições filosóficas que muito provavelmente não está presente no sentido do termo nesse momento. Doutrina aqui não significa algo uma teoria a qual eu devo cegamente aderir, mas é meramente a existência de uma teoria e não a suspensão total do juízo. Bom, então o problema que eu quero tratar hoje aqui, eu vou procurar ser breve, é, de algum modo, questionar como é possível inserir o que nós chamamos ceticismo acadêmico, ou a nova academia, no interior de um quadro maior do pensamento platônico. Porque, por mais que haja o debate acerca da continuidade ou descontinuidade do pensamento da nova academia com a tradição platônica, é fato que, mesmo aqueles que afirmavam a descontinuidade, apresentavam essa descontinuidade não como uma ruptura absoluta, mas como uma espécie de afastamento dos princípios do platonismo. É o caso de Antíoco. A ideia parece ser de que a nova academia foi aos poucos se afastando do platonismo, e daí surge o problema que me move. Como é possível que o platonismo, que nós entendemos como sendo a afirmação, a primeira afirmação coerente de uma metafísica e de uma explicitação dos elementos fundamentais da realidade de maneira teórica, possa ter naturalmente gerado a suspensão total do juízo. Bom, os nossos estudiosos contemporâneos procuram articular o ceticismo acadêmico com a tradição platônica basicamente por 3 vias. A primeira delas, talvez a mais aceita atualmente, é defendida pelas julianas, e a ideia de que o ceticismo socrático, o ceticismo acadêmico, ele seria de inspiração socrática e derivado da leitura do que nós convencionamos chamar os primeiros diálogos de Platão. Quem já estudou platonismo sabe que nós dividimos a obra de Platão em 3 grandes fases, e os primeiros diálogos são considerados os diálogos que mal ou bem refletem o pensamento do Sócrates histórico, e esses diálogos teriam um caráter cético muito grande, que teria de algum modo seria relacionado à atividade filosófica do Sócrates histórico, não apresentariam um pensamento metafísico, seriam basicamente voltados para a refutação da posição dos interlocutores socráticos e, portanto, centrados na noção de dialética e de elencos, de refutação, de investigação e refutação de teses, sem a proposição de algo. A ideia das julianas é que, o ceticismo acadêmico se desenvolve naturalmente do platonismo na medida em que os céticos acadêmicos, a nova academia, passou a concentrar sua leitura nesse grupo de diálogos.
e dá mais peso a esses diálogos do que a diálogos que são considerados mais metafísicos, como República, Timeu, né? E que, portanto, a ênfase nesse grupo de diálogos que nós chamamos de primeiros diálogos teria gerado uma leitura mais cética de Platão e, portanto, dando origem ao conceito de eporré peripláton, suspensão acerca de tudo. Bom, há problemas nessa posição. E talvez o maior problema dessa posição, dessa explicação de como de que modo o platonismo se articula, o ceticismo acadêmico se articula com a tradição platônica, talvez o maior problema dessa interpretação das Julianas se encontra no fato de que essa noção de primeiros diálogos, essa divisão da obra de Platão em 3 grandes fases, é uma coisa muito nova. É uma coisa da virada do século XIX para o século XX, que só se consolida mesmo durante a primeira metade do século XX. Então, a atribuição de um grupo de diálogos socráticos, diálogos céticos, diálogos voltados meramente para realização do elencos, sempre a pressuposição de nenhuma tese metafísica, parece problemática, parece muito anacrônica, né? Das organizações de leituras que nós temos notícia, nenhuma delas chega às organizações de leituras da antiguidade, que eu quero dizer, nenhuma delas chega sequer perto de uma divisão conteudística desse modo. Sobretudo se organizavam os diálogos em função de certas adequações pedagógicas. Mas a ideia que se vê, que se encontra nas organizações de diálogos da antiguidade, sobretudo, inclusive aquelas que nós conhecemos pela obra de Diógenes Laércio, é de que os diálogos platônicos podiam ser lidos de diversas maneiras distintas, isso não era pré-estabelecido, e que o estudante da filosofia platônica era apresentado a um certo caminho, uma certa listagem de diálogos em função ou bem de um interesse em um tópico específico. Se você quer estudar alma, você vai ler o Fédon, vai ler outros diálogos ligados a isso, Timeu, ou bem por temas, ou bem por conveniências de exposição e pedagogia. Então eu diria que, por mais aceita que seja a tese das Julianas, ela baseia-se numa distinção entre diálogos refutativos, diálogos elênquicos, diálogos socráticos e diálogos platônicos, metafísicos, que muito dificilmente pode ser atribuída à antiguidade. É praticamente um absurdo você imaginar que esse tipo de distinção era feita na cabeça de leitores da antiguidade, mesmo que da antiguidade tardia. Bom, o segundo tipo de explicação é uma explicação que foi inicialmente apresentada por Cousin em 29, e ela pressupõe a ideia de que a academia cética se distanciou do platonismo progressivamente a partir do uso cada vez mais enfático de argumentos contra as escolas helenísticas suas adversárias. Então, como o estoicismo, sobretudo o estoicismo, né, que era uma força muito grande na antiguidade, como o estoicismo havia se desenvolvido muito, a disputa com a escola cética, e sobretudo devido ao fato de que os platônicos estavam em desvantagem, era dada por meio da refutação da posição estoica, né? O estoicismo era considerado um sistema forte
Então, o platônico, a atividade dos platonistas era basicamente refutar a posição estoica. E o exercício dessa refutação constante teria levado progressivamente a ideia de uma argumentação meramente ad hominem. O ceticismo acadêmico seria, portanto, basicamente ad hominem, né? Ele é cético na medida em que ele refuta toda e qualquer posição estoica ou epicurista. O problema dessa segunda interpretação se encontra no fato de que não é muito razoável estabelecer limites de uma argumentação sobre a qual nós não temos grandes informações. Não tem muito como a gente defender que o ceticismo acadêmico era meramente ad hominem, na medida que a gente não tem acesso a qual era a intenção de Arcesilau, Carneades, quando realizavam aquelas refutações. Como que nós vamos dizer que Carneades tem esses argumentos contra as posições estoicas, mas esses argumentos não estão vinculados a nenhuma metafísica, nenhuma teoria da realidade, nenhuma posição acerca dos elementos últimos da realidade. Parece não haver um critério que nos permita distinguir com clareza se os argumentos da nova academia, eram ligados ou não a uma posição teórica mais forte, a uma doutrina metafísica mais forte. Então, se por um lado a tese do ceticismo dialético se mostra explicativa, ela também se mostra um pouco científica na medida em que ela não permite refutação. A gente não tem como saber se ela pode, a gente não tem dados para afirmá-la ou para refutá-la. Bom, até a hipótese menos adotada é aquela que aparece em Santo Agostinho, por exemplo, em Contra Acadêmicos, e que foi, de algum modo, revivida modernamente por Carlos Levi, e praticamente somente ele defende essa tese, de que a nova academia, Arcesilau e Carneades, eram céticos apenas de fachada, apenas aparentemente céticos, quando na verdade eles tinham uma doutrina, um platonismo esotérico que era ensinado aos membros da academia. Bom, eu não acho nenhuma dessas três hipóteses boas explicações. Então, o que eu pretendo fazer aqui, e pretendo não tomar muito tempo, é tentar explicar como que, a partir da articulação, sobretudo, das duas últimas teses, a do Cousin e do Levi, eu vejo a possibilidade de se compreender a partir da própria metafísica platônica o surgimento de um pensamento com características que nós descreveríamos como céticas. Então, como eu disse, talvez vocês não sejam a audiência mais simpática ao que eu vou dizer, mas a minha ideia é, de algum modo, ver de que maneira o ceticismo acadêmico se articula com a metafísica platônica. Bom, a metafísica platônica nós todos conhecemos. Ela baseia-se numa distinção radical entre dois tipos de entidades
que no conjunto constituem basicamente toda a realidade. Toda a realidade é dividida entre formas e entidades sensíveis. Formas são entidades separadas, incompostas, únicas, tanto numericamente só há uma forma do belo, enquanto existem milhões de coisas belas, quanto aspectualmente a forma do belo é única e exclusivamente bela, enquanto que os objetos sensíveis são belos por um lado e feios por outro. São elas mesmas, por si mesmas, consigo mesmas, ou seja, são autodeterminadas, têm as suas propriedades todas definidas por si próprias. São, e talvez agora que os elementos mais importantes para a teoria do conhecimento, são ontologicamente estáveis, eternas e autoidênticas. São sempre exatamente aquilo que elas são. E isso faz com que elas possam ser objetos adequados para a aquisição de conhecimento. São coisas que quando nós aprendemos, nós temos um conhecimento e podemos fazer um discurso verdadeiro sobre elas, porque elas são exatamente aquilo que elas aparecem, que elas parecem para nós. Né? São, portanto, autopredicativas. A forma do belo é única e exclusivamente bela, não tem nenhum outro predicado. E são, dado todas essas características, capazes de gerar conhecimento seguro sobre elas. Os objetos sensíveis, por outro lado, são tanto numérica quanto aspectualmente múltiplos. Né? Tem diversas coisas belas, e todas as coisas sensíveis belas são belas e uma multiplicidade de outras coisas. Né? Tem uma multiplicidade de outros predicados. São belas e são coloridas, outras são belas e são cheirosas. E tem todas elas uma multiplicidade de predicados. São compostas. Né? Todas elas têm partes, podem ser subdivididas de diversos modos. Estão sujeitas a uma multiplicidade de relações. E são essa multiplicidade de relações que torna elas entidades inconstantes, na medida em que essas relações estão sempre mudando. Eu vejo um determinado quadro, esse quadro é belo para mim, na relação comigo ele é belo, mas uma outra pessoa vê o mesmo quadro e acha ele feio, então na relação com essa outra pessoa ele é feio. Para uma terceira pessoa ele não é nem belo nem feio, e assim por diante. A multiplicidade de relações faz com que, sob as quais as entidades sensíveis estão submetidas, faz com que elas se tornem entidades inconstantes, que nunca são exatamente aquilo que elas são. Estão sempre mudando as suas propriedades, nunca permanecendo sendo aquilo que elas são. E é essa inconstância que torna elas entidades incapazes de gerar um conhecimento seguro. Na medida em que, quando eu apreendo elas, eu apreendo elas em apenas um dos seus aspectos. Em apenas uma dessas relações, que estão em eterna constância e mudança. Isso faz com que elas sejam o que, tecnicamente, nós chamamos de sujeitas à predicação de opostos. Todo objeto sensível é necessariamente tanto F quanto não F, ou seja, para cada propriedade que ele tiver, ele tem necessariamente em alguma relação, em algum momento, a propriedade oposta. É belo para mim, feio para você. É grande comparado com a mesa, é pequeno comparado com o Cristo Redentor. Todas as coisas sensíveis estão sujeitas à copresença de opostos. E, portanto, são incapazes de gerar conhecimento seguro. Geram apenas aquilo que Platão chama de doxa, opinião. Bom, mas é importante entender que esse quadro de oposição entre dois tipos de entidade, por si só, não explicita a natureza da metafísica platônica, porque a tese principal da metafísica platônica encontra-se na ideia de que as formas são causa das propriedades dos objetos sensíveis e que, portanto, a relação entre essa coluna das formas e a coluna dos objetos sensíveis faz com que os objetos sensíveis ganhem algum nível de estabilidade, algum nível de consistência teológica, algum status de permanência que nos permite
realizar ciência sobre eles e produzir um discurso verdadeiro sobre eles. Basicamente, portanto, a metafísica platônica depende de uma participação das coisas sensíveis na realidade das formas. Uma vez que essa participação esteja rompida, o mundo sensível no qual nós vivemos se torna um mundo da inconstância plena, da impermanência e, portanto, da impossibilidade do conhecimento. Esse é o mundo, por exemplo, que nós encontramos na primeira definição do Teteto. Aquele é um mundo sem formas. É um mundo em que nada permanece sendo aquilo que é. E que, portanto, é um mundo sem um discurso possível, sem um conhecimento possível e sem uma ciência possível. Então, a metafísica platônica tem sempre que resolver o problema da relação entre o inteligível, a parte superior ou final da linha dividida, com o visível, o sensível. Uma vez que é a realidade inteligível que dá permanência e consistência ontológica à realidade sensível. Na passagem da linha dividida, existe um artigo do... Bom, antes disso. Na passagem da linha dividida, Platão apresenta níveis de apreensão cognitiva diretamente relacionados ao tipo de entidade que nós apreendemos. E talvez isso seja muito, muito interessante, porque é uma grande distinção entre o pensamento moderno e o pensamento antigo, da Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, o que determina o grau de conhecimento da sua apreensão não é o processo mental subjetivo que você realiza, mas sim o grau de estabilidade da entidade que você capta. Se eu estou observando imagens e sombras, que são as entidades que povoam a primeira seção da linha, aí, a parte da Icacia, essas coisas são muito fluidas e instáveis. E, portanto, o meu grau de apreensão dessa coisa é limitado a essa categoria de imaginação. Por quê? Porque elas são muito perspectivais. A minha imagem está sempre mudando. Você vê a imagem de um reflexo na água, que são os exemplos que Platão usa. Ele está sempre mudando. Alguém mexe na água, a imagem modifica. Você mexe levemente o ângulo da sua cabeça, você vê uma outra imagem. Então, a natureza instável desses seres que povoam a primeira seção da linha faz com que eles gerem apenas apreensões muito fracas. Por outro lado, objetos sensíveis geram pistes, crença, né? E essas duas juntas fazem doxa. E assim progressivamente, na diánoia, nós teremos objetos da matemática. Há uma grande discussão sobre isso, mas a gente pode pular a discussão, que já tem uma estabilidade maior, né? O número 2 é sempre o número 2, vai ser sempre 1 mais 1 para todo mundo a qualquer momento. E não se sabe muito bem se essa última divisão é uma divisão dentro do que nós chamamos de mundo das ideias, ou uma divisão que nos permite acessar o mundo das ideias, mas em última instância nós teríamos as ideias como objeto do pensamento. Bom, é interessante notar que a divisão, a forma como Platão divide a linha, dizendo que primeiro a gente faz uma divisão de dois segmentos desiguais e depois secciona cada um dos segmentos segundo a mesma proporção da secção inicial, faz com que, isso é o artigo que eu queria mencionar, tem um artigo do Pierre Robinck, muito interessante sobre isso, a maneira como Platão descreve a divisão da linha faz com que os dois segmentos centrais, o segmento da pistes e o segmento da diánoia, sejam do mesmo tamanho. E isso, para o Robinck, é uma tentativa de Platão de resolver esse problema, que para ele é um problema inerente ao seu sistema e um problema fundamental de como o mundo inteligível passa para o mundo sensível a sua estabilidade.
Então, a proposta do Obama é que, ao dividir a linha de tal modo que os segmentos centrais sejam do mesmo tamanho, o Platão está indicando um grau de continuidade entre os diversos segmentos da linha. De tal modo que a gente compreende que os objetos da Pistis geram as imagens da Eucacia e, portanto, quando a gente sabe a relação de causalidade entre Pistis e Eucacia, a gente tem uma apreensão melhor da realidade. Do mesmo modo, os objetos da Noesis são a causa dos objetos da Diánoia e todo o mundo inteligível é a causa do mundo visível e, portanto, essas relações de continuidade e causalidade inerentes à linha seriam uma forma de solução do problema fundamental da metafísica platônica, como que o mundo ideal, como as formas atuam sobre o mundo sensível. No entanto, a gente sabe que, por mais que haja tentativas de soluções, e muitas delas são basicamente míticas, há um problema latente acerca de como as formas são causa dos objetos sensíveis e geram a estabilidade do mundo sensível. Isso está, por exemplo, no Parmênides. No Parmênides, o Sócrates fala. Há muitas outras dificuldades, disse Parmênides, mas a maior é a seguinte, Sócrates. Se alguém dissesse que nem mesmo cabe serem elas as formas conhecidas, se forem tal como dizemos que devem ser, a este alguém que se falasse não poderia provar que se engana. Como assim, Parmênides? Não entendi, disse Sócrates. Porque, Sócrates, creio que tu e qualquer outro que acredita haver alguma essência mesma em si por si de cada coisa, concordarias, antes de mais nada, que nenhuma delas está entre nós. Ou seja, as formas não estão no nosso mundo. Logo, por nós, pelo menos, nenhuma das formas é conhecida, já que não participamos da ciência da mesma, não participamos do mundo das formas. E Sócrates responde, parece que não. Logo, Parmênides dizendo, é-nos incognoscível tanto o belo mesmo, o que realmente é, como o bem e todas as coisas que concebemos como sendo ideias. Bom, nessa passagem do Parmênides, que é caracterizada no texto como a maior das dificuldades do platonismo, o que a gente encontra é a separação entre formas e objetos sensíveis e a inexistência de uma ponte entre esses dois elementos da realidade. Bom, a minha hipótese é de que o ceticismo e o acadêmico, que eu vou me concentrar em Arcesilau, está em continuidade, de algum modo se desenvolve a partir de uma metafísica platônica, na medida em que a nova academia, a academia cética, enfatizava a dificuldade como eu posso dizer, de imposição das formas sobre a realidade sensível. A dificuldade de encontrarmos na apreensão sensível, de acessarmos pela apreensão sensível a realidade das formas que supostamente é subjacente a ela e dá a ela estabilidade. Não são muitas as passagens que nós temos sobre Arcesilau, mas em algumas delas a gente vê esse tipo de posição. Cícero, por exemplo, no Acadêmica Posteriora, descrevendo a posição de Arcesilau, diz: assim ele, Arcesilau, pensava que tudo estava escondido e oculto, omnia altera in occulto, que nada existe suscetível de ser observado e conhecido. Por essas razões, seria preferível para todos nós nada admitir, nada afirmar, a nada dar o nosso assentimento. É interessante essa ideia de sombra e ocultação que está presente na descrição de Cícero. Segundo Cícero, a realidade de Arcesilau é como que o interior da caverna sem qualquer facho de luz. É como se a posição de Arcesilau enfatizasse
as conclusões que nós encontramos no Parmênides, segundo as quais não há uma boa explicação para a causalidade das formas na realidade sensível. E que, portanto, esse mundo em que nós vivemos, que não é o mundo das formas, não é capaz de nos fornecer estabilidade suficiente para a geração de conhecimento. Eusébio de Cesareia, explicando a filosofia de Arcesilau, fala que Arcesilau costumava citar, e essa passagem é bastante interessante, um verso específico de Hesíodo. O verso de Hesíodo é o seguinte: os deuses esconderam a vida aos homens. É no momento em que Zeus percebe que o que Prometeu havia feito, e como uma forma de punição, esconde dos homens os meios de vida. É sempre mais dura a vida ao homem. No entanto, Eusébio de Cesareia cita ela com uma modificação bastante importante. E cita do seguinte modo: os deuses esconderam o pensamento aos homens. Dizendo que essa era a citação que Arcesilau costumava fazer. Novamente, você vê que aí há a pressuposição de um outro patamar, uma outra realidade em que o conhecimento seria possível, que nesse caso é o próprio patamar e realidade dos deuses. No entanto, a situação em que nós vivemos é a situação em que o próprio pensamento nos está escondido. Bom, outro elemento. Então, a minha ideia é que é possível encontrar uma derivação quase que natural do ceticismo acadêmico a partir de uma metafísica platônica. E a posição do ceticismo se caracterizaria pela ênfase na descontinuidade entre os dois mundos da metafísica platônica, ou a descontinuidade entre os dois tipos de entes da ontologia platônica, né? Uma última citação acerca disso: o Agostinho, enquanto acadêmicos, parece ir no mesmo sentido. Parece-me que a separação da nova academia era mais contra os estoicos do que contra a doutrina antiga. Nem deve considerar-se separação, porque apenas era necessário discutir e resolver um novo problema posto por Zenão. Com certa razão, se pensou que a doutrina da impossibilidade do conhecimento exato, embora não discutida, não fosse estranha aos antigos acadêmicos. Prová-lo-ia facilmente a autoridade de Sócrates, Platão e outros, que só julgaram defender-se do erro se evitassem assentir temerariamente. Entretanto, não discutiram o ponto nas suas escolas, nem averiguaram se a verdade pode alguma vez se apreender. Zenão é que renovou o problema, afirmando que nada podia ter-se por verdadeiro, senão o que se distingue do falso por características de semelhança, e que ao sábio não era dado opinar. Arcesilau, em consequência, negou que o homem pudesse alguma vez achar tal critério, e que a vida do sábio não deveria arriscar-se ao naufrágio da opinião, de onde concluiu que não deveria sentir-se em coisa alguma. Ora, o que eu acho mais interessante nessa posição do Agostinho, nessa explicação do Agostinho, que é já um pouco posterior, é a ideia de que já em Sócrates e Platão, e nos antigos acadêmicos, havia, como que em Crisálida, a ideia de que não é possível um conhecimento seguro sobre a realidade. No entanto, eles só não afirmavam isso porque não havia ninguém que nem Zenão, que ficasse dizendo para eles que a apreensão cataléptica é possível. É como que eles afirmassem que... É como que Agostinho estivesse afirmando que o ceticismo sempre foi parte da filosofia platônica. Um ceticismo contido e restrito à realidade sensível.
E outro elemento que me leva a achar que a posição dos novo-acadêmicos, né, dos céticos acadêmicos, tem a ver com esse tipo de ênfase na descontinuidade da realidade ideal e realidade sensível, se encontra no seu adversário maior, que é Antíoco, que parece pressupor a mesma posição, no entanto, a mesma realidade, a mesma visão de mundo geral, no entanto, enfatizando a permeabilidade entre os dois mundos. Olha o que diz Antíoco. Comecemos pelos sentidos. Os dados que eles nos fornecem são de tal modo evidentes e corretos que, se concedêssemos direito à opção ao homem, e se um Deus qualquer lhe perguntasse se estava satisfeito com os claros e corretos sentidos de que dispomos, ou se desejava algo superior, não vejo o que poderíamos pedir de melhor. Para Antíoco, os sentidos nos dão acesso, sim, às formas. Os próprios dados sensíveis nos dão um acesso às formas. E, portanto, é possível realizar conhecimento. Porque, pela sensibilidade, nós podemos acessar a estabilidade das formas. Se a Cesilau acreditava que a realidade sensível é a caverna sem facho de luz, para Antíoco é o contrário. A realidade sensível é a caverna bastante iluminada. Não talvez com a sua na iluminação esplendorosa do sol, mas já bastante iluminada. Dado que a mente humana é a faculdade mais adequada para se chegar ao conhecimento, a posição do Antíoco, a mente humana é a faculdade mais adequada para se chegar ao conhecimento do mundo e para assegurar um rumo à essência das coisas, é ela que opera a catalepsis, ou seja, o Antíoco se contrapõe aos céticos ao afirmar a possibilidade de uma apreensão rigorosa, cataléptica da realidade. No entanto, segundo a minha opinião, ambos partem de uma compreensão geral da realidade como baseada na distinção fundamental da metafísica platônica. Bom, era isso que eu queria dizer. Espero objeções. Obrigado, Renato, pela introdução. E nós temos algum tempo ainda para pergunta. Rodrigo. Renato, parabéns pelo trabalho. Acho que essa é uma conversa que a gente vem tendo há algum tempo e foi a primeira oportunidade que eu tive de ver a sua intuição mais bem organizada. Eu não tenho propriamente objeções a fazer, na verdade eu achei sua argumentação muito consistente. Eu queria fazer alguns apontamentos e talvez algumas questões. Eu queria pedir desculpas, porque eu estou muito cansado já aqui desde cedo. É difícil organizar a minha cabeça para poder fazer esses apontamentos. Eu vou começar de trás para frente, porque eu estava no começo, é mais difícil de lembrar. A essa altura do campeonato é difícil ter fantasia cataléptica de comunicações, diferentes, etc. No final, você apresentou um quadro da metafísica que eu achei muito interessante. Você apresentou aquele quadro que você separa o mundo das formas, do mundo das coisas sensíveis, depois você apresentou o quadro da linha dividida. Você fez um comentário que eu achei muito importante sobre a agenda epistemológica das filosofias antigas. Na verdade, elas não estavam preocupadas com o sujeito que apreende, não é centralidade da questão. Elas queriam, na verdade, obter uma apreensão
de um objeto e uma apreensão estável das Uhum. coisas. Isso é o ideal de episteme Uhum. mais difundido. Agora, a minha questão sobre isso, então eu vou fazer um pouco do advogado do diabo, Uhum. não que eu concorde necessariamente Sim, com essa tese, mas eu vou ser bem tradicional aqui, Uhum. ao defender ainda um pouco a Julia Annas Uhum. e também Gisela Stryker naquele Uhum. artigo dela. Bom, esqueci, que a gente publicou lá no Laboratório de Desenvolvimento Traduzido com Clínico. Skeptical Strategy. Uhum. Uhum. Bem, Strategy. no fim das contas, o que me parece que, e você admite isso, que está em jogo para Arcesilau é o fato de que esse conhecimento seguro não é possível ser obtido aqui. Uhum. Agora, isso não necessariamente significa que o paradigma dele de conhecimento seguro são formas platônicas. Sim. Pode ainda assim ser uma fantasia cataleptiqueta. Então, o que eu estou querendo dizer é que, Uhum. apesar da sua argumentação ser muito convincente, Uhum. o que talvez seja o legado de Arcesilau é a percepção de que, não obstante o paradigma, Uhum. ainda assim, quanto às coisas cotidianas, esses paradigmas não funcionam e a gente deve operar com outros parâmetros. Então, eu acho isso, que na verdade pode ser um pouco forçado você admitir que necessariamente o paradigma tem que ser ideias platônicas. Uhum. Eu até estou disposto a concordar com isso, na verdade. Uhum. Pode ser um pouco forçado, meramente por falta de evidência. Uhum. Eu acho que você argumentar que é isso que de Uhum. fato Arcesilau tem em mente, é mais ou Uhum. menos fazer com Arcesilau o que a escola de Tübingen quer fazer com Platão Uhum. e o que Platão nunca disse. Uhum. Eu estou disposto a assumir que pode ser, sim, formas platônicas, mas também Uhum. fantasias catalépticas, etc. Uhum. Por quê? Porque, de fato, o peso do platonismo sobre a contundência do platonismo sobre a filosofia imediatamente posterior é difícil de ser exagerada, nas palavras que Danilo, por exemplo, diria. É difícil de ser exagerada em medida. Por exemplo, há muito poucos textos que trabalham a continuidade do Teeteto sobre a teoria estoica da percepção e da epistemologia estoica. Mas é possível pensar essa continuidade. Sim. Ou seja, esse texto poderia ser o germen de várias abordagens, ainda que díspares. Uhum. E em germen, isso significaria dizer que essas abordagens não são tão díspares assim, Uhum. em alguma medida. Uhum. Ou seja, não seria tão díspare supor, não seria tão díspare o ceticismo dos acadêmicos com relação ao platonismo mais convencional. Aliás, eu acho que esse é o mérito do seu trabalho. É você poder dizer para um platonista nos dias de hoje que ele pode ser cético também, apesar de ser metafísico. Agora, se eu concordo com você que, na verdade, há uma espécie de recrudescimento por parte de Arcesilau a uma dinâmica mais baixa da linha dividida, eu posso apontar como evidência desse processo uma espécie de crescente recuo dos interesses em termos de linha dividida pelos escolarcas da academia. Por exemplo, Cantor e Polemon parece que não avançaram para além da dianóia porque eles se tiveram objetos matemáticos. Então a gente poderia dizer ainda que com o desenvolvimento da academia há um recolhimento, vamos dizer assim, a instâncias cada vez menos pretensiosas do saber. Eu estaria disposto a conceder a isso e então dizer que talvez tácita ou implicitamente Arcesilau teria em mente aí uma metafísica platônica.
Isso tem apoio em Sexto, inclusive, e é importante mencionar Sexto em detrimento de Agostinho, porque além dele ser anterior, ele está lidando com fontes gregas e com fontes que, para ele, são muito importantes, uma vez que ele está dedicado ao problema da historiografia do ceticismo. Então, no fim das hipóteses no livro 1, ele considera em que instâncias Sócrates poderia ser um cético, e ele diz que Sócrates não é um cético totalmente, mas em alguma medida é. Em que instâncias Platão seria, e para Sexto, Platão não seria um cético de modo algum. Contudo, Arcesilau para ele seria, exceto que Arcesilau aderia aos dogmatas de Platão. Então, nesse Sexto fala isso. Então, nesse sentido, a sua leitura teria apoio em Sexto também. Então, estou querendo, na verdade, enriquecer, mostrando diferentes nuances da coisa. Eu tenho um argumento que eu não coloquei aqui, até por uma questão de tempo, que me parece que é um pouco mais difícil de formular. Me parece que essa tensão da participação do mundo sensível no mundo das formas, Platão tende a resolver por elementos não técnicos, como, por exemplo, mitos. No banquete, quem faz isso? Quem que passa da beleza dos objetos sensíveis para a contemplação o deus Eros. No Timeu, quem que bota o mundo das formas no mundo sensível? Outro deus, o Demiurgo. Na teoria do conhecimento do Mênon, é porque as pessoas tendem a dividir tudo, né? Mas para mim é a teoria do conhecimento platônico. Na teoria do conhecimento do personagem de Sócrates, como que a gente conhece as coisas? Por meio de um processo de anamneses, que pressupõe uma psicagogia, o fato da alma humana ter uma origem em uma outra instância da realidade, portanto, se lembrar de uma existência em uma outra. São todos elementos não técnicos. Quando ele tenta resolver isso de uma maneira técnica, dá problema, é o Parmênides. Não consegue. Porque o Parmênides não aceita metáfora. Isso, inclusive, aparece lá. No começo, ele fala, não, mas as formas são como um sol que ilumina. Aí o Parmênides fala, não é assim, isso pra mim não vale. O sol que você está dizendo é o quê? Como se fosse um pano que joga sobre as coisas? Né? Então, quando ele tenta resolver de maneira técnica, ele não consegue. Então, a minha impressão é que a posição acadêmica ela vai se consolidando na medida em que a não aderência mais a esses elementos místicos, extra-teóricos, extra-técnicos, argumentativos presentes no platonismo, nos diálogos de Platão, no platonismo da primeira academia, na medida que essa não aderência vai crescendo, o distanciamento dessa realidade mítica, platônica, vai crescendo, esses pensadores se veem mais habilitados a argumentar, no âmbito da filosofia, pelo menos, de um ponto de vista cético. Combatendo a posição estoica de que a realidade sensível não gera conhecimento seguro. Ele está falando, não. Eu acho que esse ponto que você tocou é o ponto crucial. Na verdade, o que parece que é o gatilho da postura cética de Arcesilau é a perda, vamos dizer assim, do elo com uma verdade segura, um conhecimento seguro. Só que não precisa ser necessariamente ideias platônicas. Eu acho até que é. Um exemplo disso, por exemplo, é nessa passagem... Mas só um momento. O que eu diria que seria uma evidência de que pode ser isso é a própria tese da continuidade da academia, né? No anônimo Teteto, da unidade da academia, no anônimo Teteto e no Plutarco. Como eu disse, esse elemento que me instigou a exposição. Eu tenho um ponto sobre isso. Antes, eu queria, por exemplo, suscitar uma provocação de que nessa passagem do Cícero, sobre Antíoco de Áscala, em que essa aí, né? Tô na parte dele.
que tem uma parte sobre os claros e corretos. Isso, aqui. E etc. É. E você fez uma relação possível com a eliminação, etc. Mas isso também pode dizer respeito à fantasia, porque o radical de fantasia foge que é a luz. Sim, então, não. Isso. O que eu acho que é a coisa do... Por que é correr peripanto? Porque não há, seja pela via do platonismo, seja pela via do estoicismo, um acesso garantido. Ou facilmente disponível. Sobre a continuidade da academia, você sabe tão bem quanto eu que isso é um debate velho. A tese da Juliana, você apontou muito bem, ela tem a falha de atribuir anacronicamente um ponto de vista sobre a cronologia dos diálogos que para nós se tornou disponível muito recentemente. Mas isso não significa, por outro lado, que os antigos não tivessem a sensibilidade de perceber que há diálogos diferentes. São muito diferentes em termos de mas eu diria que é muito complicado esse negócio de sensibilidade de leitura do diálogo, porque quando a gente lê a partir de um certo paradigma, ele aparece uma coisa. Quando você lê a partir de outro paradigma, ele parece uma coisa completamente diferente. Então, hoje em dia, que essa divisão entre diálogo socrático, diálogo, que essa coisa está meio caindo, as pessoas não estão aceitando mais isso, aparecem leituras pesadamente metafísicas do Euthyphron, por exemplo, de vários diálogos que a gente consideraria diálogos de primeira fase, basicamente completamente aporéticos e somente dialéticos e elêncicos. Eu acho que a própria ideia de que esses diálogos são assim é muito devida a uma certa predisposição de encontrar neles esses elementos. Mas é exatamente esse o ponto. Porque como a acessibilidade é variável e como ela não é domesticável totalmente, ainda que seja um pouco, de acordo com determinadas agendas, isso autoriza, na verdade, o argumento de que Arcesilau poderia, de acordo com a acessibilidade dele, com uma agenda qualquer, ter predileção por um diálogo, um tipo aporético de diálogo. Não desautoriza, ao contrário, autoriza. Mas é difícil essa noção de aporético, né? Assim, o que a gente tem nos diálogos é um personagem de Sócrates. O personagem de Sócrates, ele, ao mesmo tempo que em alguns diálogos ele parece bastante refutativo, ele também tem todas aquelas posições, né? Eu acho que, assim, dependeria da escolha de um grupo de diálogos para ler. Para ele dizer, eu sou cético a partir da leitura dos diálogos, teria que, a princípio, e mesmo assim eu já acho difícil, porque eu acho que nenhum diálogo é plenamente cético, mas teria que achar algum grupo de diálogos, esses são mais céticos. E qual seria o critério dele para dividir, para recortar esse grupo de diálogos céticos e dizer que os outros... Como você sabe, uma das poucas coisas que a gente sabe sobre Arcesilau é que quando ele ganhou o escolarcado lá, ele comprou todas as obras de Platão, que é até surpreendente, porque parece que na academia não tinha os diálogos de Platão, mas que Arcesilau teria comprado todos os diálogos de Platão. Então a ideia é que ele realmente lia tudo, né? Sim, mas aí vai ver, ele tinha predileções, é um mero vai ver. Sobre o contra Colotes e essa questão da unidade da academia, essa passagem que você leu é muito boa, muito curiosa. Agora, ela não indica que o até Arcesilau inclui o Arcesilau. O até o Arcesilau pode ser... Deixa eu ver se eu volto nele aqui. A minha tradução dela é até uma tradução um pouco forçada. Eu vou mostrar. Não, é lá na frente. Um dos primeiros slides. Aqui. Não, aqui. Ó. Sobre esse ponto, graças seja da Colotes e a todos aqueles que demonstraram que o discurso acadêmico, olha como eu traduzi, permanece o mesmo desde o início até Arcesilau. O que está escrito aqui é que ele, anotem, ex Arcesilau. Ou seja, que ele veio do alto, né? Veio lá de cima chegou até Arcesilau. Então, o sexto, por exemplo, ele reconhece uma espécie de unidade até Arcesilau, paradoxalmente. Então agora, retornando ao sexto como mais uma fonte para
você fundamentar a sua argumentação. O sexto reconhece que a Terra Sesilau é assim. E ele vai dizer que a partir de Sesilau que as coisas mudam, porque a partir de Sesilau, com Carneades e Clitômaco, que você tem o critério do provável. Então já há o abandono dos dogmatas de Platão. Agora há a ereção de um novo dogma, que é o Pítanon como critério. Que parece que é um passo que a Sesilau não dá. A Sesilau dá o passo do Eulemon, que é um passo meramente dialético, aparentemente. Confrontado com o argumento da apraxia, por parte dos históricos, ele diz, mas eu sigo o bom senso nas coisas práticas. Esse critério de bom senso, o sexto empírico pensa que é um critério volátil, não é um critério forte, acertórico. Ao passo que o Pítanon, de Carneades e Clitômaco, que vai redundar no Cícero, ou no Erossímile também, esse critério, por sua vez, é forte, e então, a partir de Sesilau, que você tem uma ruptura da academia, porque são esses sujeitos, Carneades e Clitômaco, que encaminham para um abandono dos dogmatas de Platão. Para Sexto, a Sesilau aderia aos dogmatas de Platão. Agora, Sexto não especifica quais. Ele diz que os acadêmicos eles tinham dogmatas sobre o bom e o bem, sobre a verdade e etc. Mas ele não diz quais são especificamente esses dogmatas. Então acho que o sexto pode ser um suporte talvez um pouco melhor do que o Agostinho. Sim, com certeza. Eu até agradeço muito por isso. E eu indicaria, resumindo, que você cautelosamente assumisse a possibilidade de que sim, a Sesilau está lidando com estoicismo. Porque no fim das contas, o que a Sesilau está reagindo, combatendo é muito forte, ele está reagindo, na verdade, a uma pretensão forte de conhecimento. Exato, é o que eu acho. Pode ser histórica, pode ser platônica, pode ser aristotélica. Aí depende de como a gente reconstrói. Mas é o que eu acho. O trabalho é excelente, dá pano para mano. Né? Eu vou parar, porque senão a gente fica conversando muito. Renato, só fazer uma pergunta rápida. A sua primeira argumentação que você fez do Chipódromo tem a ver com o Parmênides, né? Eu achei ela mais assim, convincente das argumentações que você colocou. Achei mais, essa parte aqui? Só que assim, ela fica dependendo muito da hipótese de que os acadêmicos deram muita importância à leitura do Parmênides. Não exatamente, porque na verdade a minha hipótese, que é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de defender, dependeria de uma outra apresentação, é aquela que eu apresentei agora, de que de algum modo há uma espécie de abandono, pelo menos da arena filosófica, de argumentos míticos, de elementos extra-argumentativos, de inspiração revelacional, que estão presentes no platonismo, e de algum modo no platonismo como um todo. Conforme esses elementos vão sendo abandonados da arena filosófica, os acadêmicos que estão agora debatendo com estoicos, lógicos, logicistas, estoicos, se veem incapazes de resolver o problema da relação entre os dois mundos, entre realidade sensível e realidade das formas, realidade ideal. Então, aonde eles se encontram? Eles se encontram nesse momento que, inclusive, surpreendentemente, não, na verdade não surpreendentemente, porque o Diálogo de Platão se encontra munição para tudo no Diálogo de Platão, está previsto por Platão. Ele considera, inclusive, a maior das dificuldades. Se você não conseguir resolver, se não tiver um argumento que convença as pessoas como as formas atuam sobre a realidade sensível e que como a gente, vendo a realidade sensível, pode acessar as formas, então não tem conhecimento. Logo, é-nos incognoscível tanto o belo mesmo, que realmente é, como o bem, todas as coisas que concebemos como sendo ideias. Não tem como a gente acessá-las, né? Então, a minha hipótese é um pouco essa, que já em Platão, essa transposição já não é muito argumentativa.
Já não tem muito argumento para elas. Ela é de ordem mítica, não tem muitos argumentos formais para ela. Eu só disse isso porque se você leva o Parmênides e valoriza ele demais, o ceticismo fica mais grita, né? Você leva o Parmênides assim, a minha ideia é geral, é uma coisa muito geral, não quero me ater a elementos específicos, eu usei esse mais para mostrar. Mas a minha ideia é mesmo uma coisa geral sobre o platonismo. Eu acredito que a diferença entre cético e dogmático, primeiro, não é preto e branco. Existe um monte de coisa ali no meio. E o platonista, ele está nesse meio. O platonista sempre foi esse cara meio esquisito, que não, ele duvida das coisas aqui, ele está nesse mundo, mas não é desse mundo. Essa que é a ideia. Mesmo a diferença entre cético e cético não é preto Citando e branco. Paulo. Por exemplo, existem dinâmicas no ceticismo de Hume, por exemplo, César conhece infinitamente melhor do que eu, mas que para Sexto seriam dinâmicas dogmáticas. Sim. Entende? Então, isso, dentro do ceticismo, a gente tem esse problema. Se você usa um autor como um parâmetro do que seria Pro que é o ceticismo, você tem um exatamente. ceticismo dogmático. Exatamente. E esses autores, eles fixam, de certo modo, que é um dogmatismo como uma espécie de espárrago. Se você não tem um ceticismo padrão, você também não tem um dogmatismo padrão. padrão, é verdade. Bom, vou agradecer então Eu que agradeço a oportunidade. né? Obrigado.